Então, levando em conta sempre o respeito ao horário, eu queria, então, pedir para a Ariana desligar os microfones. Ariana, deixa só o do Diogo ligado e o meu por enquanto, tá bom? Combinado. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, nossa live semanal. Lembrando que a semana que vem, na sexta-feira, nós temos já a confirmação do ministro Tarcísio da Infraestrutura, vai estar junto conosco, debatendo também o belo trabalho que ele tem feito pelo nosso país. E hoje nós temos aí o prazer de receber o Diogo Macorde Faria, secretário especial de Desestatização e Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Antes de passar a palavra para o Diogo, eu queria pedir para a Marli fazer algumas considerações rápidas aí da nossa rotina, Marli, e na sequência a gente passa a palavra para o Diogo. Vamos lá. Diogo, boa noite. Um prazer ter você conosco. Obrigado por ter aceito. Nossa plateia aqui está hoje recheada. Temos a Dulce Puglisi, presidente do Conselho da DASA, a Janete Vaz, também presidente do Conselho do SEIB Laboratórios, Ricardo Sayon, Vladimir, que é o presidente da Gerdau, e vários outros amigos nossos aqui. Eu pediria para todos que quiserem fazer perguntas, por favor, coloquem no chat, tá? Nós vamos pegando pela ordem, conforme for acontecendo a palestra. O Diogo deve falar por uns 15, 20 minutos, né, Diogo? Quanto você precisar, e depois nós abrimos para as perguntas e para o debate. As pessoas devem entrar ao longo da sua explanação também. Ok? Então, por favor, todos coloquem no chat suas perguntas, e assim que ele terminar, nós começamos o debate. Obrigada. Diogo, eu vou aproveitar, Diogo, ser um pouquinho mais generoso. A Marli te deu só 15 minutos. Eu vou te dar de 25 a 30 minutos, você fique à vontade. E dizer também, sempre lembrar, que esse debate ele será gravado, como todos os outros foram gravados. A gente disponibiliza não só esse debate, mas todos que nós já fizemos, e, obviamente, passamos depois no nosso grupo de WhatsApp. Diogo, por favor, então, a palavra é sua. Bom, boa noite, então, Nabil, Marli, a todos, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite, né? Eu vou compartilhar na minha tela para fazer, então, uma apresentação. Vamos ver aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim? Está na tela, sim. Tá bom, maravilha. Sim, consegue. Então, vamos lá. Bom, pessoal, essa é a mesma apresentação que eu fiz hoje de manhã, junto com o ministro Guedes, tá? Para um grupo de jornalistas, inclusive algumas notícias repercutiram aí ao longo do dia, tá? Então, qual que eu achei oportuno trazer para vocês, porque é um marco interessante, né? E porque, em geral, quando eu dou alguma entrevista ou quando me chamam para algum evento, a primeira pergunta que eu sempre ouço é por que o programa de privatizações do governo está parado, né? Essa é a primeira pergunta sempre. E essa apresentação eu fiz para mostrar que ele não está e nem nunca esteve parado, né? O que existe é, sim, uma estratégia por trás de faseamento, tá, do programa, e eu vou explicar por quê, tá? Então, vamos lá. Quando nós chegamos, tá, qual que foi o nosso objetivo? Tá? O que a gente desenhou? Ora, a gente precisa de metas de curto, médio e longo prazo. Tá? No curto prazo, o que nós miramos? Os desinvestimentos. Tá? O que são os desinvestimentos? São ativos que ou estão direto pendurados no balanço do Tesouro, tá? Exemplo das debêntures da Vale, que nós vendemos no mês passado, né? Parte era do BNDES-Par, mas a maioria era do governo federal, ou empresas ou investimentos, né? Participações minoritárias ou majoritárias de controladas diretas da União. Então,
quando a gente pensa nas distribuidoras de energia que foram privatizadas em 2018, ainda no governo Temer, né, em geral, as pessoas falam sobre privatização dessas distribuidoras, mas na nossa categoria são desinvestimentos, porque eram controladas da Eletrobras. Né? Então, nós mudamos a nomenclatura, talvez isso tenha dado algumas confusões, tá? Mas o fato é que muito... Bom, eu vou chegar lá, não vou dar spoiler, tá? Mas é só para guardar que realmente a gente tem... O desenho de curto prazo são os desinvestimentos. Por quê? Porque é mais simples, é mais rápido, tá? E porque a gente mudou a forma de pensar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha como que os investimentos foram feitos no passado, a gente sempre lembra de uma estrutura de capital muito dependente do governo federal. Tá? Então, sempre era um banco público, pode ser o BNDES, mas podia ser o BNB, pode ser o BASA, algum banco público entrando com 70%, às vezes 80%, né, do total do investimento, como dívida. Né? Mas entrando ali de R$100, entra um banco público com 80%. Sobram 20%. Né? Desses 20%, entrava uma Infraero, ou entrava a Eletrobras, ou entrava a Petrobras, ou entrava alguém com 49%. Então, sobravam 10%. Desses 10, vinha o FI, FGTS, botava mais uns 2 ou 3, vinha mais não sei quem, botava mais 1 ou 2, e no final sobrava muito pouco para o privado. Né? Algumas vezes, esse grupo econômico que buscava aquele contrato de concessão, né, aquela obra de infraestrutura, ele contratava uma empreiteira que fazia parte do seu próprio grupo econômico. Né? E, com isso, você desalinhava um incentivo básico de um contrato de concessão, porque o que diferencia um contrato de concessão de uma obra pública tradicional? Numa obra pública, a empreiteira contratada ela tem um incentivo a diminuir o preço ao máximo da obra. Ela ganhou aquela licitação e quanto menos ela gastar, mais ela ganha. Tá? Então, isso é um incentivo, muitas vezes, à redução da qualidade. Ao passo que, num contrato de concessão de 30 anos, onde aquele investidor, se ele fizer uma rodovia mal feita, se ele construir uma usina, uma barragem da maneira errada, ele terá custos maiores de operação e manutenção ao longo da vida do contrato. Então, ele não tem um incentivo a fazer uma obra ruim. Né? Porque se ele fizer uma obra ruim, ele vai pagar isso lá na frente, né? Com custos de OIM mais elevados. Essa é a lógica. Né? A partir do momento que você não atribui ao investidor um risco financeiro daquela concessão falhar, porque, afinal de contas, de R$100, 95 eram do governo, né? E você permite àquele investidor que contrate uma empreiteira do seu próprio grupo econômico, né? E muitas vezes superfaturar a própria obra, para extrair no primeiro ano todo o ganho que ele poderia ter com a concessão, você acaba com esse incentivo que foi originalmente pensado para um contrato de concessão. Tá? E isso foi feito ano após ano no governo. O resultado foi que os bancos públicos estão abarrotados de investimentos, alguns aqui até deram certo, mas outros tantos que naufragaram. Se você olha o balanço do FI e FGTS, você só tem empreiteira enrolada ali. Então, não à toa que o pessoal que fazia parte do FI foram todos presos. Então, a gente mudou a maneira de pensar. A gente não acredita que o governo seja necessário para viabilizar investimentos no Brasil. Pelo contrário, a gente acha que nós geramos crowding out ao longo das últimas décadas. A gente, no anseio de ser protagonista no processo de investimento, nós ocupamos todo o espaço disponível pelo mercado e nunca deixamos o mercado de capitais se desenvolver na sua plenitude no Brasil. Por que a gente não tem um mercado de dívida de longo prazo no Brasil? Ora, porque o BNDES sempre ocupou esse espaço. Hoje, o que a gente tem que fazer? Montar uma estratégia de step out. A gente tem que ir saindo, mas não adianta sair de uma vez só. O mercado ainda não tem a maturidade para desenvolver produtos com um duration maior do que 7 anos, que é a média hoje, tá, de debêntures de infraestrutura, por exemplo. E por quê? Porque a gente não tem um mercado secundário razoável para dívida, porque o que precisa de dívida é liquidez. Ninguém quer sentar numa dívida de 30 anos.
A gente precisa de liquidez. Se a gente desenvolver um secundário de dívida, né, isso acontece, aí vai ser natural, fundos de dívida, o private debt. Né? Então, a gente já tem private equities, muitos, a gente precisa desenvolver no Brasil os private debts. Enfim, esse é só para contextualizar, tá? Nós mudamos a maneira de pensar. A gente não acredita mais que o governo é fundamental para os investimentos, pelo contrário, a gente acha que nós atrapalhamos. Bom, então, curto prazo dos investimentos. E no médio prazo? Aí sim vem as desestatizações ou privatizações. Por que no médio prazo? Porque eu preciso de um estudo mais complexo. Quando eu vou privatizar os Correios, eu preciso estudar o setor postal, porque a gente está falando de um monopólio. Eu preciso contratar consultorias para fazer uma due diligence nos Correios, e sai muito esqueleto do armário, que vocês nem imaginam. A gente precisa fazer o valuation dessa empresa, avaliar se eventualmente precisamos fazer algum bailout ou não daquilo, se aquilo é sustentável. Né? Então, esse processo ele ainda precisa ser, uma vez terminado, homologado pelo Tribunal de Contas, que volta com uma série de sugestões, às vezes determinações. Precisamos ajustar o edital para aí sim publicar o edital. Então, esse é um processo que demora cerca de 2 anos, na melhor das hipóteses. Tá? Alguns um pouquinho menos, né, como pode ser o caso de Eletrobras, porque já é uma empresa listada, então tem uma facilidade maior por isso. Outros um pouquinho mais. Tá? Mas a gente está falando de um processo que, na média, dura cerca de 2 anos. Né? Então, é isso que a gente colocou no médio prazo. E detalhe, pessoal, quando nós chegamos no governo, dia 1º de janeiro de 2019, não havia nenhuma empresa no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, que é o primeiro passo para a gente começar os estudos. Sem a empresa estar no PND, a gente não acessa o FND, que é o fundo que existe para bancar esse tipo de trabalho. Por consequência, a gente não consegue envolver o BNDES, por consequência, a gente não tem consultoria, por consequência, não tem estudo, e por consequência, não tem privatização. Então, a gente herdou um pipeline vazio, zero, não tinha nada, nenhum estudo. O BNDES não tinha um termo de referência sequer para contratar uma consultoria, para começar um processo de privatização. Nós começamos isso do zero. Tá? Por isso que tem que ser o médio prazo. E no longo prazo, as transformações estruturais de novos marcos. Tá? Então, para que a gente possa mudar a lógica de atração de investimento, né? Para que o governo deixe de ser necessário, né? E o setor privado possa ser protagonista. Só para a gente lembrar, o Brasil tem hoje um estoque de 35% de infraestrutura do PIB. Tá? Ou seja, se a gente conseguisse fazer uma avaliação ali de todas as linhas de transmissão, usinas hidrelétricas, rodovias, ferrovias, isso tem um valor novo de reposição da ordem de 35% do PIB. Países desenvolvidos têm alguma coisa da ordem de 70% do PIB, o dobro. Tá? O Japão tem alguma coisa na ordem de 170% do PIB em estoque de infraestrutura. Então, isso é para mostrar o quão distante nós estamos. Tá? E por que essa informação ela é importante? Porque não adianta a gente achar essa briga, às vezes boba, que tem do investimento público versus investimento privado. Não existe nem de longe investimento público e nem privado, muitas vezes no Brasil, o suficiente para a gente cobrir esse gap, porque a nossa taxa de poupança no Brasil é muito baixa. A taxa de poupança no Brasil é alguma coisa em torno de 8% do PIB. Se a gente quer aumentar o nosso investimento anual em infraestrutura, hoje está alguma coisa em torno de 160, 180 bi por ano, para alguma coisa em torno de 400 bi por ano, ou seja, mais do que dobrar, não existe fluxo de poupança no Brasil que cubra esse gap. A gente vai precisar acessar poupança externa. Tá? Então, não adianta, eu vou tentar conseguir mais 5 bi de orçamento público para conseguir colocar no ministério tal. 5 bi é irrelevante, a gente precisa de 400. Tá? Então, por isso que só o mercado tem potência suficiente para trazer esses investimentos para cá. Agora, ele só vai trazer se não houver um governo centralizador, planejador. Quanto mais livre for o mercado, para esses investimentos efetivamente acontecerem, melhor. O governo dá diretrizes, evidentemente, né? E assina os contratos de concessão, organiza alguns leilões, só que eu vou mostrar aqui alguns marcos importantes. Então, essa foi a estratégia geral. Tá? O que eu gosto de mostrar aqui? A parte dos desinvestimentos, tá? Então, que é a nossa primeira parte ali, nós atingimos já, agora, nesse mês, superamos a marca de 200 bilhões de reais de desinvestimento. 200 bi. Isso
são participações, às vezes, majoritárias, como é o caso da BR Distribuidora, que foi, na palavra tradicional, privatizada, mas foi privatizada indiretamente, não por nós. Ela não era uma controlada direta. Foi privatizada indiretamente pela Petrobras. A TAG, né, que é a Transportadora Associada de Gás, a refinaria da Bahia, Landolfo Alves, né, lembrando que a Petrobras tem hoje 98% do mercado de refino no Brasil, né, e a meta que ela tem com o CAD é baixar isso para 50%. Então, várias refinarias no Brasil inteiro serão vendidas, passadas pela iniciativa privada. Fora todas as participações minoritárias que estavam em várias empresas, inclusive no BNDES Par. A gente não pode esquecer que, há alguns anos atrás, né, o governo da época usou várias participações minoritárias que ele tinha de várias fontes para trocar o presidente da Vale do Rio Doce. Ou seja, era uma empresa que era teoricamente privada, tá? Mas que o governo saiu recomprando partes, e quando o pessoal percebeu, o governo estava dando as cartas de novo. É como se fosse uma reestatização disfarçada daquela empresa que havia sido privatizada na década de 90. Então, mas vocês só venderam participações minoritárias. Isso é importantíssimo, a gente ter vendido essas participações minoritárias, porque foi uma estratégia de alguns governos utilizar por várias participações minoritárias, né, um grupo que, no final das contas, exercia uma influência de controlador em algumas empresas. Então, isso não vai mais existir. Então, é importantíssimo esse processo de desinvestimento. E aí, é interessante a gente observar o seguinte, né, qual era a narrativa, qual era a justificativa do governo ter 24 bilhões de reais em ações da Vale, né? Mais os 11,5 das debêntures. Tá? Então, aqui, só de ação, a gente tinha 24 bi da Vale. 8 bi da Gerdau, 7 bi da Suzano. Por que o governo precisa ter 8 bi em ações da Gerdau? 7 bi em ações da Suzano? Não precisa. E, às vezes, o governo achava ou dizia que era importante para fomentar. Eu duvido que alguém aqui queira ser sócio do governo. Muito provavelmente a gente atrapalhava muito mais do que ajudava. Essas empresas devem ter dado graças a Deus que a gente vendeu as ações delas. Então, no final das contas, a gente não estava ajudando ninguém. E se a narrativa era que o mercado não teria capacidade de absorver um volume como esse, bom, absorveu. Esses 200 bilhões aí, ao longo desses 2 anos e 5 meses, foram efetivamente passados para a iniciativa privada. Então, o mercado tinha, sim, volume, maturidade para absorver, a gente não precisava estar lá. Então, isso evidencia que a estratégia foi correta. E, nesse meio do caminho, não bastasse esses 200 bilhões de reais em desinvestimento, o que a gente fez? Começamos a incluir as empresas no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, para que a gente começasse os estudos. De novo, herdamos o pipeline vazio. Então, começamos a semear, pegamos aquele terra arrasada, e começamos a semear. E eu vou mostrar que agora a gente pode começar finalmente o período de colheita. É demorado, a gente gostaria que tivesse sido mais rápido, mas o fato é que a gente lida com ativos públicos, são bens públicos. Infelizmente, a gente já viu muitos malfeitos no passado e é compreensível os órgãos de controle também apertarem um pouco mais. Então, de novo, poderia ser menos, a gente adoraria, mas o fato é que hoje o processo ele dura realmente entre 2 anos e 2 anos e meio. Essa é a má notícia. A boa notícia é o seguinte, já vencemos esses 2 anos, 2 anos e meio. Então, agora a gente começa a colher o resultado daquilo que a gente plantou lá atrás. Então, a gente não ficou parado, nunca foi. E cada estudo desse, tá, pessoal, só para deixar claro, cada estudo desse não é contratar o BNDES e voltar daqui a 2 anos para saber o que aconteceu. Cada projeto tem reuniões semanais de 3 horas com as equipes, no mínimo uma reunião, com todas as equipes. Eu tenho uma reunião semanal longa, de 1h30, com o Gustavo Montesano, do BNDES, com o Leonardo Cabral, que é o diretor de privatização, com toda a equipe. Então, esses projetos, eles dão um trabalho muito grande ao longo desses 2 anos. Não é contratar e volte daqui a 2 anos. Tá? Então, em momento nenhum, esse programa ficou parado, em momento nenhum. Tá? Além disso, o que o BNDES também fez? Tá? Vocês vão lembrar que lá na década de 90, quando a gente pensa nas privatizações, em geral a gente lembra do setor elétrico, tá? Da década de 90. É telecom, setor elétrico. Aí tem a Vale, tem a CSN, tem algumas, mas a primeira coisa que em geral vem à cabeça das pessoas é o setor elétrico. E o governo federal não vendeu nada, ou praticamente nada, de setor elétrico, lá na década de 90, que fosse federal.
As privatizações eram estaduais, as distribuidoras que viraram eram estaduais. Tá? Então, só que o que o governo fez em dado momento? Ele federalizou essas empresas na negociação de dívida com os estados. Diga-se de passagem, boa parte dessas empresas que a gente está tentando vender agora foram federalizadas nesse contexto na década de 90 e nunca foram vendidas. Tá? Então, é o caso dos CEASAs. Por que a gente tem o CEASA Minas? Por que a gente tem o CEAGESP? Porque essas empresas eram dos estados e vieram para o governo federal na década de 90 e a gente nunca vendeu. Tá? As de energia, eles federalizaram e venderam. Maravilha, foi excelente, extraordinário. Mas hoje, o que o BNDES está fazendo? A gente não está federalizando essas empresas para depois vender e falar que é uma privatização federal. O BNDES ajuda diretamente os estados nesse processo de privatização. Então, o BNDES foi protagonista na privatização da SEB, que é a empresa de distribuição de energia elétrica de Brasília, da CEE, que é a empresa de distribuição de energia elétrica do Rio Grande do Sul, dos leilões de saneamento super vencedores, primeiro de Alagoas, então da região metropolitana de Maceió, lá em setembro do ano passado, foi o primeiro depois do novo marco do saneamento básico, um investimento de 2,5 bilhões para a região metropolitana, 2 bilhões para a região metropolitana de Alagoas, mais 2 bilhões de outorga que foi levantado. Então, um investimento extraordinário. E o da SEDAI, na semana passada, que provavelmente vocês acompanharam na televisão, né? O presidente Bolsonaro foi, o ministro Guedes foi, então, obviamente, o governador Cláudio Castro. Então, esse leilão da SEDAI garantiu 30 bilhões em investimento e mais 23 bilhões em outorga no cofre do governo do estado do Rio de Janeiro. Isso foi modelado pelo BNDES. Então, é uma ferramenta federal. O governo federal está ajudando os estados a empreenderem esforços ali de privatização sem precisar federalizar. Então, isso não pode sair desapercebido. A gente tem usado o BNDES para criar novas oportunidades, não para concorrer contra o mercado de capitais, que nem estava sendo usado recentemente, para criar novas oportunidades. A gente tem feito isso e eu acho que a gente está sendo muito bem sucedido. Além disso, nesse meio do caminho, ainda liquidamos 2 empresas, a Codomar, que era Docas do Maranhão, e a Caseng, vou falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho, e colocamos uma terceira, já tem um decreto presidencial que iniciou o processo de liquidação da Ceitec no Rio Grande do Sul, aquela famosa empresa do chip do boi, também entrou em liquidação, só que ainda não concluiu, deve demorar aí alguma coisa, talvez em torno de 12 meses. Uma empresa que dá um prejuízo para a gente de quase 100 milhões de reais por ano. Então, também entramos nesse programa de liquidação. E não o suficiente, a gente ainda conseguiu, nesse meio do caminho, aprovar o novo marco de telecom, que dá um passo importantíssimo para a gente desburocratizar o setor, transformando as concessões em autorizações, e com isso o investimento é livre. Isso vai ser fundamental para o leilão do 5G, que está marcado para esse ano e que deve levantar pelo menos 35 bilhões de reais em investimento. Então, o novo marco de telecom, o novo marco do saneamento básico, até 2033, 700 bilhões de reais em investimento em saneamento básico. E o novo marco do gás, que traz inúmeras inovações de concorrência para aumentar a competição e coisas absurdas do tipo, no marco antigo, o governo tinha que abrir uma licitação de um gasoduto. O governo mudou uma regra que tinha antes, para que, se a gente não licitasse um gasoduto, ninguém podia construir por conta própria, mesmo que o investidor identificasse uma oportunidade e quisesse construir um gasoduto do ponto A ao ponto B. Ele não podia, era proibido. Resultado, o governo nunca organizou um edital de gasoduto, nunca. Então, a gente trouxe a responsabilidade, não fizemos absolutamente nada e impedimos o desenvolvimento de novos negócios em gasoduto. Agora pode. Agora pode. Quem quiser fazer um gasoduto, se alguém aqui nessa call quiser fazer um gasoduto, pode, é uma autorização, está permitido, é só avisar que vai fazer e fazer o gasoduto. Então, já existem várias iniciativas pipocando aqui para pessoas querendo construir gasoduto. Olha só, que coisa. O mercado conseguiu identificar oportunidades e vai correr atrás sozinho, sem precisar de um Estado central planejando e fazendo aí esses cronogramas, essas licitações. Então, aqui a gente teve o maior leilão de saneamento da história do Brasil, mais de 50 bilhões de reais de capital imobilizado. Então, isso é extraordinário. Foi agora, semana passada, tive a felicidade de estar lá com o ministro e o presidente na B3.
Então, aqui falando das desestatizações, e agora, aquilo que eu comentei, do momento da colheita, né? Esses trabalhos aqui, esses projetos, eles são os projetos que começaram a ficar prontos. Tá? Então, demora, né? O longo prazo, ele sempre chega um dia, né? Então, eu acho que a gente chegou, né, num primeiro momento de colheita importante. A Codesa, que é o Porto de Vitória, e a Ceasa Minas, tiveram seus estudos aprovados pela reunião do Conselho do PPI, né, que é aquela reunião com o presidente da República, 7 ministros, os presidentes dos 3 bancos públicos, né? Então, teve os estudos aprovados na reunião da semana retrasada. Então, com os estudos concluídos, o que a gente vai fazer? Agora é passar pelo TCU e publicar o edital. O estudo foi feito, né? Então, isso mostra que o momento da colheita chegou, o esforço valeu a pena. Tá? Então, agora a gente está tangibilizando, porque quando você fala, eu qualifiquei a empresa no PPI, ou coloquei ela no PND, isso é muito etéreo, né? Às vezes, bom, tudo bem, e daí? Né? E daí? Bom, e daí que eu volto daqui a um ano com novidades. Bom, voltamos. Então, agora chegamos, depois desse um ano, com novidades, e a novidade é o estudo está concluído, né? Temos viabilidade para essas empresas. A privatização do Porto de Vitória vai transformar o estado do Espírito Santo. Há investimentos enormes que vão surgir, né? No Ceasa Minas, vai transformar a entrepostagem de alimentos da região metropolitana de Belo Horizonte, transformar a vida desses permissionários que estão lá, realmente transformar o Ceasa Minas em um entreposto moderno, né, do século XXI, então, fantástico, fora uma agenda de desenvolvimento imobiliário que está associado ali ao Ceasa Minas, né? Não sei se alguém por acaso conhece, mas o Ceasa Minas, a parte operacional, ela fica no principal, né, em Contagem, ali na região metropolitana de BH. Ele usa um imóvel de aproximadamente 100 hectares, né? Tem uma rodovia, e do outro lado da pista tem um imóvel espelho de 100 hectares também, que vai, nesse processo, servir de maneira destacada para criar um novo bairro ali na região metropolitana. Então, veja que de um simples processo de privatização do Ceasa, não só a gente vai modernizar o Ceasa, como a gente vai dar para a região metropolitana de BH um novo bairro. Então, esse tipo de trabalho está sendo avaliado também no caso de Transurb, em Porto Alegre, né, em vários outros. Bom, então, Porto de Vitória, Ceasa Minas, e hoje eu recebi do BNDES os estudos também da Engea, tá? Que é uma empresa que foi criada lá em 2001 para evitar a falência da Caixa Econômica. Pegaram hoje, né, em valor de face, mais de 90 bilhões de reais de crédito podre, jogaram para lá, né, naquele pensamento ingênuo de, bom, já que uma empresa pública não deu conta de fazer isso, tive uma ótima ideia, vou criar uma outra empresa pública e eu jogo para lá, porque acho que dessa vez vai. Obviamente, não foi, né? E 20 anos se passaram para que a gente finalmente pudesse fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa? Passar essas carteiras para o setor privado administrar, né? Então, essas carteiras vão ser vendidas, né, e passadas para o setor privado. Então, e o que mais? Bom, e agora a gente está numa fase importantíssima de 2 projetos icônicos, tá? Que é Eletrobras e Correios. Essa foto é do presidente Bolsonaro. Toda hora me pergunta, o presidente apoia o programa de privatização? Eu falei, puxa vida, ele levou em mãos a medida provisória da Eletrobras para o presidente Pacheco e para o presidente Lira. Em mãos, ele levou em mãos o projeto de lei dos Correios. Ou seja, o presidente da República saiu do Palácio, foi, né, caminhando até o Congresso e levou em mãos esses projetos lá. Então, isso é emblemático, é importante para mostrar que ele é, sim, entusiasta dessa agenda. E ele apoia integralmente o que a gente está fazendo. E tanto a Eletrobras quanto os Correios são operações que transformam o Brasil. A Eletrobras, a gente está falando de um projeto que pode multiplicar quase por 3 o market cap da empresa, porque a gente está fazendo uma oferta primária, a gente está aumentando o valor da Eletrobras, tá? Então injetando, então numa primária a gente coloca mais 25 bi na Eletrobras, e esse movimento faz com que a gente perca o controle, e o fato dela ser privatizada, então o governo não dando mais as cartas, faz com que o valor dela, obviamente, se multiplique, porque o investidor da Bolsa tem muito mais confiança numa gestão privada do que numa gestão pública. Só para vocês terem uma ideia, hoje o múltiplo de avaliação, né, de preço pelo patrimônio líquido da Eletrobras é entre 0,7 e 0,8. Patrimônio líquido, ou seja, os investidores entendem que a Eletrobras, se ela fechasse as portas e vendesse todos os seus ativos, ela valeria mais do que funcionando.
Esse é o entendimento quando você tem um valor de mercado inferior ao patrimônio líquido, né? Tamanha é a desconfiança que eles têm na nossa gestão. Ao passo que uma empresa privada de energia elétrica tem um múltiplo da ordem ali entre 2 e 2,4, ou seja, até 3 vezes, né, o múltiplo que a gente tem na Eletrobras. Então, é evidente que essa empresa vai multiplicar de valor depois de ser privatizada, né? E o investimento hoje que a Eletrobras precisaria fazer para manter a participação de mercado que ela tem, que é cada vez menor. Às vezes a gente acha que a Eletrobras é muito grande, ela domina o mercado. Não, cada vez ela tem uma participação menor, porque ela não tem capacidade de investimento há muito tempo. Ela está há quase 8 anos proibida de participar, né, de leilões de transmissão, primeiro por impedimento da própria ANEEL, porque ela ganhava as linhas de transmissão e não entregava, então a ANEEL proibiu, e depois por incapacidade financeira mesmo, né? E uma vez privatizada, ela vai poder passar de um investimento anual dela de 3 bi para alguma coisa em torno de 13 bi. Então, a gente coloca mais 10 bi por ano de investimento potencial dentro da Eletrobras, que hoje ela é incapaz de fazer. Quantos empregos isso não gera? 10 bi por ano, só em uma empresa, né? E no caso dos Correios, também isso muda, principalmente depois desse momento que nós vivemos de pandemia, ficou evidente a importância do e-commerce na nossa vida de hoje, né? E a gente precisa de um serviço logístico moderno, que realmente tenha como foco a eficiência, que seja dinâmico, e isso tudo não combina com uma empresa pública. Uma empresa pública, em geral, ela não é eficiente, ela não é moderna, ela não é dinâmica, ela não traz as últimas tecnologias. Então, os Correios privados vão conseguir entregar isso tudo, né? Aqui sobre as liquidações, né? Então comentei da Codomar, que já foi, então concluímos no finalzinho do ano passado, liquidamos, a Caseng também, finalzinho do ano passado liquidamos, a Ceitec a gente está trabalhando nisso agora, né? Cada uma delas tem investimentos, tinha prejuízos milionários, sendo que antes da gente fechar a Codomar, a última empresa que havia sido liquidada pelo governo federal foi em 2008. Então, se passaram 12 anos sem nenhuma liquidação, só criando empresa. E a gente conseguiu, finalmente, no final do ano passado, fechar 2 e vamos trabalhar para fechar agora mais a terceira. Tá? Então, acho que, em linhas gerais, pessoal, o que eu queria mostrar, tá? E fazer essas provocações iniciais, é que realmente o programa de privatização do governo federal não está e nunca esteve parado. A gente tem trabalhado demais nessa agenda, né? Mesmo quando é uma agenda invisível. Né? Essa questão dos estudos, infelizmente, ninguém vê, até porque a gente não pode, né, divulgar resultados parciais. Mas, de novo, acho que o momento da colheita chegou. Como eu disse, alguns estudos já começam a ser aprovados realmente para a etapa final agora de licitação. Então, é isso que eu coloco aí, eu jogo, acho que Marli, né, ou Nabil, jogo de volta para vocês. Obrigado. Obrigada, Diogo. Nabil, você está no mudo. Muito obrigado, Diogo, pela explanação. E eu queria começar hoje, eu quero fazer uma pergunta. Diogo, qual é o critério que vocês utilizam para privatizar as estatais? Tem algum estudo, alguma análise? São aquelas que dão mais prejuízo? Me dá uma ideia como é que funciona isso. Essa é uma excelente pergunta, Nabil. A gente classifica as empresas, tá, em 4 categorias. Primeiro, é importante fazer aqui uma menção a um dispositivo constitucional que eu não sei se todos conhecem, né? O artigo 173 da Constituição fala que a participação do Estado na economia ela se restringe a relevante interesse coletivo ou segurança nacional. Ponto. Tá? O que a Constituição quer dizer com isso? O Estado não é investidor. Tá? O governo não pode ficar abrindo farmácia, não pode abrir padaria, não pode, isso é o mercado que faz. Tá? Então, há uma previsão constitucional para que o Estado não pode ter atividade econômica. Tá? O que é atividade econômica? Aonde justificaria uma participação do Estado? Ora, onde o mercado talvez não tenha interesse, não há atividade econômica naquele determinado lugar. Então, há o que se chama falha de mercado. Né? Como é que eu justifico uma falha de mercado num setor que tem mais de 70% de investidores privados entregando níveis de qualidade muito superiores aos 30% que sobrou do setor público, com preços menores? Eu participei de uma banca de mestrado ontem, da USP,
onde o aluno lá, agora mestre, né, que ele foi aprovado, ele fez todo um estudo sobre as distribuidoras de energia públicas e privadas no Brasil, pegou a mesma distribuidora, por exemplo, a Celg, em Goiás, antes de ser privatizada, depois que foi privatizado, o que aconteceu com os índices de qualidade, com a lucratividade, né? E fez um estudo muito interessante mostrando o seguinte: não há a menor sombra de dúvida, as empresas privadas entregam muito mais por muito menos. Então, isso é matemático, não é ideológico. É matemático, está plotado num gráfico bonitinho, até botei no meu LinkedIn o gráfico, né, para mostrar, né, como que está ali no primeiro quadrante, é um ganha-ganha enorme a empresa ser privada. Então, assim, não há dúvida. Então, o que a gente fez? Só fazendo trazendo essa informação do artigo 173, a gente colocou o seguinte, né, criamos uma figurinha onde a gente classifica a empresa, ela tem interesse do setor privado, sim ou não, tá? E na coluna, eu coloco o seguinte: essa empresa, ela cumpre uma função de política pública, sim ou não? Tá? Porque, veja, às vezes eu tenho uma empresa que tem interesse do setor privado e que não cumpre uma função direta de política pública. Tá? Essa empresa, ela tem que ser vendida direto. Ela tem que ser vendida direto. Tá? Então, vamos pegar o caso da CSN, tá? Que foi privatizada lá atrás. Qual é o serviço público que tem? Não é um serviço público, é uma atividade econômica, claro que é. Então você vende direto. Né? Se eu tenho interesse do mercado, mas ela cumpre uma função de política pública, eu também posso vender mediante regulação. É o caso do setor elétrico, é o caso de saneamento básico, né? É o caso, ela tem uma função, mas não é porque ela cumpre uma função de política pública ou de entrega de um serviço de infraestrutura que ela precisa ser pública. Né? Ela pode ter uma eficiência muito maior no privado. Então, eu privatizo, só que com regulação. Tá? Por isso que a gente está... Esse projeto de lei dos Correios, a rigor, eu nem precisaria de autorização do Congresso para privatizar os Correios. O que a gente precisa é rever o marco postal. A gente está vendo a regulação do marco postal, não a privatização dos Correios em si. Então, por quê? Porque a gente vai privatizar, mas de maneira organizada. Né? Quando eu não tenho interesse do mercado, tá? E ela não cumpre uma função social, eu liquido. Aqui não serve para nada. Não serve para nada. O mercado não quer. E ela não faz nada, eu detono. Né? Não tem por que eu ficar com aquilo. Agora, quando o mercado não tem interesse e ela cumpre uma função de interesse público, aí eu avalio se essa empresa continua pública ou, eventualmente, se ela precisaria ser uma empresa. Porque, infelizmente, o que aconteceu no passado é que se abria algumas empresas para burlar teto do funcionalismo. Então, uma empresa que deveria ser um departamento dentro de uma secretaria, que deveria ocupar uma sala qualquer na esplanada dos ministérios, criaram uma empresa para conseguir pagar salários de 40 mil, 50 mil, 100 mil para o presidente, entendeu? O cara queria uma sede mais bonita, com vista para a Baía de Guanabara, ele queria ter carro com motorista, então eles criavam essas empresas para criar uma estrutura ineficiente, que no final das contas, o que aquela empresa entrega deveria ser exatamente o que um departamento qualquer, dentro de uma secretaria qualquer, entrega também. Aí, no limite, você pode acabar com aquilo, trazer algumas dessas atividades para dentro da administração direta. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo, né, justamente para tentar organizar essa decisão do que privatiza, do que liquida, do que fica ainda público. Né? É evidente que a gente não consegue fazer tudo isso da noite para o dia. Seria improdutivo a gente fazer tudo isso da noite para o dia, até porque, como o Brasil passou aí quase 20 anos sem privatizar nada, né, a gente precisa criar bons cases. Né? A primeira coisa que eu preciso fazer é criar bons exemplos para mostrar, fazer a sociedade brasileira lembrar que é bom a gente privatizar, né? E aí sim a gente ganha tração e consegue fazer as outras nos próximos anos. Obrigado, Diogo. Eu tenho aqui duas perguntas. Eu tenho o Vladimir, que é Galto, né, CEO da Gerdau, depois o Ricardo Sayão, presidente do Grupo Paromar. Vamos lá, Vladimir. Obrigado, Diogo. Nós todos sabemos a importância, né, para reduzir o tamanho do Estado e aumentar a produtividade dessas empresas, né, inovar e investir. Quão importante, né? Nós temos dentro do próprio grupo empresas que foram estatizadas, que nunca deram resultado e hoje são empresas
né, que estão aí produzindo, investindo e criando empregos, né, e gerando valor, né? A minha preocupação e pergunta, né, me parece que está faltando um pouco de divulgação, sabe, de colocar isso para a sociedade, né, e precisa de apoio, né, apoio, né, para que realmente as grandes, né, e esse programa de fato avance, né? Então a pergunta é qual o programa, né, para divulgar mais, para que se tenha o apoio da sociedade, do Congresso, né, quando for necessário, né? E talvez a mais importante é até onde você acha que vai, né? O ano que vem nós já temos eleição aí, né? Aonde vai chegar o programa de privatização do governo Bolsonaro, né? O que nós vamos conseguir fazer até o ano que vem? Olha, acho que primeiro sobre a divulgação, né? A gente falhou muito até hoje com a divulgação dessas informações. Falha nossa. É isso que a gente está tentando corrigir. Por isso que a gente fez essa coletiva hoje de manhã com o ministro Guedes, né? A gente está tentando mostrar realmente para os jornalistas, para a sociedade, tudo que foi feito. E tem muita coisa muito boa que foi feita. E qual é a lógica, né, que a gente tem usado? Então, eu acho que, a partir de agora, a gente vai vocalizar mais, né, não só o que a gente está fazendo, mas a razão que existe por trás, né? Sobre o que a gente consegue entregar até o ano que vem, a questão de ser um ano eleitoral é evidente que atrapalha um pouco. Mas uma coisa que eu aprendi na tramitação do Marco do Saneamento é que os políticos também têm mudado um pouco, tá? Quando eu comecei a trabalhar no novo Marco do Saneamento, o que eu mais ouvia era que não ia dar em nada, né? Porque aquilo, os políticos não se importavam com saneamento, que a obra enterrada não dava voto, né? E que as empresas estaduais elas eram as grandes maracutaias ali dos estados e tal. E o que a gente percebeu conversando com muitos parlamentares é que ele falou, não, esse discurso de que obra enterrada não dá voto já era, né? Para mim é excelente levar saneamento porque o meu eleitor está numa casinha morando do lado de uma valeta de esgoto e o filho da minha eleitora lá morreu, né, com diarreia, com qualquer coisa. Então, para ele levar aquela obra é importante. E eles sabem, até, né, e a gente leva todos os números, eu tenho um monte de livrinho, gráficos, o pessoal até me sacaneia, fala que lá vem o professor Diogo, né, e começa, desenha em flipchart, faz aquele negócio todo. Eu mostro como que essa é a única solução. Então, deputado, quer levar o saneamento para lá? Quero. A única alternativa é com o setor privado, a única. Mas o senhor vai estar lá na obra, a hora que começar a obra, o senhor vai tirar a fotografia, seja empresa pública ou privada que está fazendo, né? Então, agora, se o senhor me apoiar, o senhor vai poder dizer que aquela obra só está acontecendo graças ao apoio que o senhor me deu. Até porque, se esse projeto não passar, não vai ter obra nenhuma. Então, acho que nessa construção, a gente conseguiu atrair muita gente, né? Quando a gente olha esse investimento que eu falei da Eletrobras, antes e depois, em geral, quais são as principais forças contrárias que a gente tem? Sindicato, né? É evidente que alguns sindicatos, né, eles são contrários à privatização da Eletrobras, mas a Eletrobras ela tem um quadro técnico muito bom. Na média, é um quadro técnico muito bom. E a partir do momento que você dá capacidade de investimento para a Eletrobras, o que muito provavelmente vai acontecer é aumentar de tamanho, né? A Vale ela é hoje muito maior do que era antes de ser privatizada. Ela tem 70 mil funcionários contra 15 mil. Né? A Eletrobras ela tem potencial para ser um veículo de investimento em energia elétrica para a América Latina toda, no mínimo no Brasil, mas talvez para a América Latina toda. Então, os funcionários, os bons funcionários sabem disso, que eles vão ter muito mais oportunidade de crescer, de serem promovidos, né, dentro de uma Eletrobras privada do que pública. Então, e isso vence a fase eleitoral, porque não existe uma vedação legal, tá, para a gente fazer isso em ano eleitoral. Existe um problema político. Isso não significa que não possa ser feito, principalmente com a narrativa correta. Nabil, você está no mudo. Nabil está no mudo. Agora nós temos o Ricardo Sayão. Isso. Fala, Ricardinho. Parabéns, Diogo, pelo esforço que você está fazendo. Eu tenho um questionamento. Para mim, duas coisas que são muito ligadas. É o grande anseio da sociedade e, com certeza, do Instituto. Reforma administrativa e privatização
são coisas intimamente ligadas, tá certo? Né? E há vários anos eu escuto a respeito da privatização da Eletrobras, vai sair o mês que vem, vai sair o mês que vem, vai sair o mês que vem, vai se empurrando. E você, no início da sua fala, falou do mal que a ingerência do governo faz na mudança de cargos nas empresas onde ela tem participação. Nós assistimos 2 interferências muito grandes do governo em cima da Petrobras e do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, na hora que veio com um apelo de reforma administrativa dentro do Banco do Brasil, que é o que a gente gostaria que acontecesse dentro do governo, ele foi substituído, né? E na Petrobras eu não entendi muito bem, porque ela vinha muito bem, recuperando rapidamente todos os seus valores, e o presidente também foi substituído. Então, eu gostaria de saber quando que efetivamente vai sair a privatização da Eletrobras, na sua opinião. E por que o governo continua interferindo dessa forma em empresas que, inclusive, estão listadas na Bolsa, têm acionistas independentes? Eu perdi um dinheirão com a ação do Banco do Brasil. Maravilha, Ricardo. Bom, então a primeira coisa, quando que sai na Eletro, e por que a gente sempre ouviu que agora, né, ia sair, a gente ouve isso desde 2017, né, que foi quando isso começou efetivamente, mas desde antes, na década de 90, o FHC tentou privatizar a Eletrobras, né, e no final ele não conseguiu. A única coisa que ele conseguiu foi um pedacinho da Eletrosul, que se chama GeraSul, que era a parte de geração da subsidiária Eletrosul. Então, foi a única coisa que conseguiu privatizar a nível federal de energia elétrica na década de 90. A Eletrobras, depois, no governo Lula, foi excluída do PND por lei, por isso que a gente precisou colocar uma medida provisória agora, para revogar a vedação, né, de que a Eletrobras não poderia ser incluída no PND. Então, foram muitos esforços. Por que agora eu estou mais otimista? Eu acho que a gente conseguiu costurar um bom acordo, né? Aquela história de que o negócio é bom quando é bom para todo mundo, né? Eu acho que quando a gente olha uma Eletrobras, ou qualquer privatização, tá? Numa ótica, vou usar aqui o nome que as pessoas usam, tá? Que eu não gosto, mas numa lógica arrecadatória, né? Isso é muito bom para o Brasil, sinceramente. Pegar esse dinheiro para bater dívida é ótimo para o Brasil. Mostra uma responsabilidade fiscal, né? A curva de juros futuro ela diminui, né? O custo de rolagem da dívida cai. Então, isso é bom para o Brasil, né? Só que nem todo mundo enxerga dessa maneira. Então, o que a gente fez no caso de Eletrobras? A gente está compartilhando, né? Boa parte do valor de Eletrobras, a gente está compartilhando com o próprio setor elétrico. Tá? Então, dos 60 bilhões de reais de IVPL da operação de transformação dos contratos, que a gente chama de regime de cota, para o mercado livre, que isso é o que está por trás, desculpe o tecniquez, mas é o que está por trás aqui da operação, isso tem um valor presente de 60 bilhões de reais. O governo está ficando com 25. Os outros 35 estão ficando dentro do próprio setor elétrico para reduzir tarifa, né? E para desenvolver obras que também são do interesse dos parlamentares, porque são obras nas suas áreas de influência, mas não são quaisquer obras, são obras que são definidas pelo Ministério de Minas e Energia e que ajudam o próprio setor elétrico a gerar mais energia, a conectar sistemas isolados no norte para evitar que casos como o do Amapá aconteçam de novo. Então, são obras, os políticos gostam de obras, mas são obras úteis, não são quaisquer obras. Então, eu acho que, e se a MP ela não prosperar, nada disso acontece, não tem obra. O setor elétrico vai ter tarifas mais altas, a Eletrobras não tem capacidade de investimento, o governo não coloca 25 bi para bater dívida, então todo mundo perde. Então, acho que a gente conseguiu construir um projeto que, se cair, todos perdem, mas se for aprovado, todos ganham. Então, acho que essa sensibilidade de alinhamento de incentivos não havia antes e agora há. Eu acho que isso me faz ser otimista com o projeto agora. Sobre a questão de interferências políticas ou não, esse é uma questão que não é das estatais, é de governo, né? O meu cargo, no final das contas, é um cargo, entre aspas, político, é um cargo de indicação.
Se amanhã o ministro Guedes ou o presidente ficarem bravos comigo, eu caio fora, né? Eu saio. O governo é assim. E é por isso que as empresas públicas têm um múltiplo tão menor de avaliação do que as empresas privadas. É por isso. Porque os investidores sabem que é assim que funciona, né? O governo é dessa maneira. Então, os cargos eles mudam. Isso é natural. Agora, a gente pode observar, vamos pegar a Eletrobras. Saiu o Wilson. Quem entrou no lugar? Um baita cara, que é amigo meu, o Limp, era o secretário de Energia Elétrica que lutou com a gente aqui desde o início. Né? Saiu do Banco do Brasil o Brandão, que era um cara extraordinário, André Brandão, um cara extraordinário. Quem que entrou? O Fausto, que é um executivo de carreira do Banco do Brasil, que é um cara também muito bom. É um cara extraordinário, de carreira. Não é por... Ninguém colocou o filho do deputado XYZ. Veja, eu entendo que cada vez que muda um executivo... Posso só te interromper? Claro. Mas suspendeu todo o plano da reforma administrativa que estava já encaminhada. Você diz dentro do Banco do Brasil? O Fausto, dentro do Banco do Brasil. Olha, Ricardo, talvez ele esteja reavaliando, né, para entender o próprio banco. Eu não saberia dizer, até porque todas as empresas públicas têm autonomia de gestão. Tá? Mas eu já conversei com o Fausto várias vezes e com toda sinceridade, tá? Com toda sinceridade. Ele é um baita executivo. Se ele fez uma parada estratégica para avaliar, né, eu tenho certeza que a hora que ele decidir avançar novamente vai ser pelo melhor da empresa. Então, de novo, ele tem anos de casa, né, ele conhece bem a empresa, e não me parece que nos pontos estratégicos ele vai interromper o que o Brandão estava fazendo. Eu não tenho nada para acreditar que ele vai interromper aquele plano. Da mesma maneira que o Silvio Luna na Petrobras. Né? Eu tenho zero motivos para acreditar que ele não vai continuar com o plano de desinvestimento. Zero motivo. Então, engraçado que, em geral, a crítica do Silvio Luna é pelo fato dele ser um general. Né? Mas veja que o presidente dos Correios hoje, que é o general Floriano, também é um general, e se não fosse ele, eu arriscaria dizer que os Correios já seriam um estatal dependente hoje. Né? Ele que salvou os Correios do colapso. Então, eu acho que o perfil, às vezes, ou a forma, né, de mudança, às vezes assusta, talvez seja mais a forma do que o fato. Né? Mas acho que a mensagem que eu trago é a seguinte: sinceramente, eu não tenho nenhuma grande preocupação. O principal, de corrupção, que já foi o grande problema do passado de Petrobras, de Banco do Brasil, de Correios, zero preocupação com relação à gestão, à ética desses gestores, né, que estão lá hoje. E dois, quanto à qualidade de gestão, sinceramente, eu também tenho muita tranquilidade de que eles vão continuar executando o que os seus antecessores começaram. Obrigado. Obrigado, Diogo. Eu vou pedir para a Marli fazer a pergunta, e depois o Celso da fábrica de chocolates. Marli. Diogo, muito obrigada, viu? Adorei tua explanação. Todos estamos animados aí com as privatizações e desinvestimentos. Eu queria primeiro saber qual é o critério de vocês com a questão do valuation e da due diligence das empresas antes dessa privatização, que deve ser realmente um pepino, né? E a questão até do due diligence, como é que vocês fazem? Se é muito complicado de tudo que aconteceu com a Lava Jato, com a questão da corrupção, com os desvios, se dá realmente para checar tudo que acontece dentro da empresa e ter certeza, ter condições de fazer a venda com tranquilidade. Olha, é por isso que é tão importante ter o apoio da administração da empresa nesse processo. Né? Se a administração não estiver comprometida com a privatização, ela nega a informação e a gente não consegue fazer a due da maneira correta. Né? Então, a gente sabe que historicamente isso é muito difícil de acontecer, porque quando eu coloco a Marli para ser CEO de uma empresa, tá? Por pior que seja aquela empresa, é natural que a Marli comece a pegar amor àquela empresa depois de algum tempo,
Porque você vai almoçar com um funcionário, ela vai te contar a história de quando ela entrou na empresa em 1987, que ela conheceu o marido na cafeteria, você vai se emocionar com a história dela, e você, depois de um ano, você não quer privatizar aquela empresa mais. Então, isso acaba acontecendo, e a gente ouve histórias exatamente iguais de vários governadores no Brasil inteiro que também queriam privatizar e passaram pela mesma história, né? Até por isso que é importante essa reciclagem de gestores de empresas públicas de tempos em tempos, tá? Para que essa sensação de pertencimento ela não sobreviva. Então, e a gente tem, felizmente, para todas essas empresas que a gente está trabalhando agora, tá? Para privatização, temos executivos plenamente comprometidos com a privatização. Tá? Então, isso não só dessas que eu falei aqui, mas de todas as outras. Transurb, né, no Rio Grande do Sul, presidente super comprometido, um cara extraordinário, enfim, né, e assim por diante. Então, sobre o valuation, né, o que a gente tem feito? Tá? Qual que é a pior coisa que pode acontecer no leilão? É dar deserto. Tá? Então, o que a gente tem tentado fazer? Primeiro, transparência absoluta das informações, então um data room mais completo possível, né? E um valuation que seja conservador, porque se a gente consegue atrair vários investidores para aquele leilão, olha o que aconteceu com a SEDAI. Né? Se a gente tivesse tentado cravar de largada 23 bi de outorga, eu arriscaria dizer que a gente teria 0, porque ninguém ia aparecer. Só que a gente começou com 10 bi. Né? E o mercado convergiu para o preço de equilíbrio, que é o que ele achava que era o preço justo por aquilo. Então, não adianta a gente tentar jogar o preço lá em cima na largada, porque você não atrai competição e, por consequência, você vai falhar na sua missão. Né? Então, essa é a lógica que a gente tem usado. Tá? Muito bem. Eu vou pedir para o Celso Garcia, o homem do chocolate. Faz a tua pergunta, Celso. Celso, microfone, Celso. Está no mudo, Celso. Eu vou passar para outro, então depois o Celso faz. Luiz Augusto. Luiz Augusto. Abriu? Então vai, Celso, abriu. Então, Diogo, boa noite, tudo bem? Quais são as prioridades? Está dando para ouvir. E na área de mineração, quais são as métricas de avaliação focadas em cima do nióbio, que é um metal preciosíssimo que nós temos e que eu não vejo ninguém falar muito a respeito? O próprio presidente hoje, ou ontem, numa entrevista, ele disse que estava no Japão e comprou um colarzinho de nióbio e pagou o preço referente a 1 tonelada do nióbio no Brasil. Quer dizer, eu só vejo exportação de matéria-prima e não vejo nenhum tipo de investimento em tecnologia de transformação desse tipo de minério, onde a gente detém 98% das jazidas do mundo. Por enquanto, é só. Celso, eu não sei se eu entendi inteira a sua pergunta, porque no iniciozinho falhou. Mas eu acho que eu não consigo te responder nesse ponto, porque realmente foge bastante ali ao tema que eu tenho trabalhado, né? Antes eu estava na Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, então trabalhava muito com os marcos legais de infraestrutura e agora com a agenda específica de privatização. Das minas de nióbio, como é uma exploração mineral, isso hoje, infelizmente, se eu tentar te responder qualquer coisa, eu vou falar uma besteira tão grande que depois, muito pela sua pergunta, você entende 10 vezes mais disso do que eu. Então, eu não vou nem arriscar te responder para não falar besteira, eu peço desculpa. Eu fiz uma outra, que foi a primeira, que acho que você não escutou. Quais são as metas prioritárias na área de privatização a curto, médio e longo prazo do governo? Perfeito. Então, a gente anda em a gente tem 2 pilares, tá, Celso? O de empresas e o imobiliário. Então, o de empresas, a gente tem, além dessas 2, vamos chamar joias da coroa, né, que eu comentei já, de Eletrobras e Correios, a gente tem uma outra importantíssima, que é o Porto de Santos.
tá? O Porto de Santos está para o ano que vem. A gente tem aí o Porto de Vitória, que está para esse ano, que eu comentei, mas a gente tem 5 praças de mobilidade urbana da CBTU, tá? Então, que pega, vamos ver se eu não vou esquecer de nenhum, mas Belo Horizonte, que é a primeira que está para esse ano, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió. Tá? Temos Transurb, que é a mobilidade urbana em Porto Alegre. Né? Temos a Caseng, que é essa entrepostagem lá de Minas, que eu comentei também. Então, fora as 2 empresas do próprio Ministério da Economia que vão ser revisadas, né? Mas, enfim, acho que como prioritários, eu colocaria esse em termos de empresas. E aí eu tenho outro pilar de imobiliário, que o céu é o limite, tá? O governo federal tem imóveis no Brasil inteiro, de todos os tipos, que vai de quarto e sala no centro do Rio, a glebas urbanas e rurais enormes, e o nosso objetivo é realmente criar produtos de fundos imobiliários para conseguir oferecer ao mercado todos esses imóveis que hoje estão abandonados a nível federal. Tá? Então, esses são os dois pilares que a gente tem trabalhado. Sim, só para concluir, já que você tocou no assunto de trem, esse trem-bala, o famoso trem-bala, você acha que ele vai sair, vai andar, não? Não, o trem-bala ele era inviável, né? Ele, enfim, seria o... Não, continua, acho que é cada vez pior, né? No final das contas, ele é cada vez menos viável, mas e a famosa empresa do trem-bala, lá, a EPL, a gente está fundindo ela com a Valec, né? Inclusive é uma das empresas que vai, hoje ela originalmente foi criada nessa linha que eu comentei, para pagar salários muito altos, para criar um conselho de administração, para criar uma sede própria, fazer tudo isso. Então a gente o ministro Tarcísio está juntando, ele estará com vocês, pelo que eu entendi, na semana que vem, vocês até podem conversar melhor sobre isso com ele. Muito bem, Celso, era para Obrigado. você fazer uma pergunta, você fez 3, depois você manda lá uma caixa para o Diogo, viu? Pode deixar. No mínimo. Alberto Perazzo, por favor, a tua pergunta, depois o Luiz Augusto. Obrigado, Diogo, pela apresentação, que foi realmente interessante. Dentro de todo este processo de privatização, desestatização, evidentemente existen investidores privados estrangeiros que podem estar interessados também em todo este processo. ¿Nós temos já um mapa hoje de onde pode estar a origem desses investidores? Temos uma sensibilidade que já nos permite ver de onde podem vir esses investimentos? Olha, a gente tem recebido investidores do mundo todo, tá? E aí cada setor é um pouco diferente. Então, vamos pegar o caso do saneamento básico, né? Veio capital externo, mas esse capital ele migrou para operadores nacionais, né? Porque esses investidores eles não tinham operação no Brasil, não tem, e não tem esse know-how de investimento aqui. Então, eles usaram como veículo os operadores privados que já estavam no Brasil, tá? No setor elétrico, os principais grupos do mundo já têm operações no Brasil. Então, hoje o Brasil tem realmente a participação de praticamente todos os principais grupos de energia elétrica do mundo, só que eles já vêm direto nas suas operações, tá? Agora, a gente vai ter que encontrar um capital novo, Alberto, nessa agenda imobiliária. Tá? Esse é um brave new world aí para a gente que vai ter que ser desenvolvido. Né? E aí a gente tem conversado com alguns fundos de real estate fora, né, realmente para buscar, porque é um tipo de investidor que ainda é pouco presente no Brasil. Então, cada setor realmente tem uma estratégia bem diferente. Obrigado, Diogo. O Cacá Queiroz está aí? Tá sim. Cacá? Cacá Queiroz? Você não está ouvindo? Agora, então, saiu. Estava no mudo. Tô acabando de sair do avião, Marli. Tô ainda dentro do avião ainda. Tá bom, a gente dá um... Então, então vamos, Luiz Augusto, a tua vez, Luiz. Pois não. Voltando um pouquinho e fixando o que acabou de dizer, quais são os próximos
as previsões aí das próximas desestatizações, quais aquelas que devem oferecer mais dificuldade? E uma segunda pergunta, em relação ao imobiliário que o governo federal tem, e até os próprios governos estaduais têm, que é uma imensidão quase que incomensurável, como é que pode ativar isso? Porque cada dia que passa, a deteriorização desses imóveis é cada vez maior. Então, a gente tem dois custos, o de melhorar o que está deteriorando e de passar para frente aquilo que é uma batata quente na mão do governo. O que você pode dizer disso? Olha, o que a gente vai ter mais dificuldade, é até difícil responder, Luiz, porque uma coisa que eu tenho aprendido aqui dentro do governo é o seguinte: dá tanto trabalho privatizar a Eletrobras do que vender um terreno no centro do Rio. Tá? Porque você vai ter, sempre tem alguém que se dá bem ou que acha que se dá bem com a existência daquele patrimônio público. Nós já passamos 521 anos desde o descobrimento. Deu tempo para todo mundo achar que cada pedacinho aqui do Brasil é dele. Tá? Então, o que muda é o nível da resistência. Ou você vai estar conversando, às vezes, com um peixão grandão, ou, às vezes, com vários peixinhos pequenininhos que se juntam para morder o teu pé. Tá? Mas a resistência sempre tem. Por isso que a gente está focando nas prioridades. Por isso que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, sabendo que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente apontou os canhões para aqueles projetos que transformam. Então, não vai ser fácil passar por Eletrobras e Correios. Eu estou confiante, a gente está trabalhando muito, né, nele, mas eu acho que a resistência vai até o fim. Né? Então, não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser fácil. Sobre o imobiliário, a gente regulamentou em outubro um dispositivo bastante importante, que chama PAI, que é a Proposta de Aquisição de Imóveis. Tá? Historicamente, imagina que você quer comprar um imóvel da União. Você tinha que esperar. Eu ouvi isso de um grande empresário aí que tem lojas no Brasil inteiro. Ele falando: porra, Diogo, às vezes eu sobrevoando determinadas cidades para procurar o melhor lugar para construir a minha loja, né? Olho ali aquele terreno, o melhor terreno no centro da cidade, eu chego lá, porra, quero comprar esse terreno. Isso você não vai conseguir não, é da União. Né? E a União tinha que ela botar à venda, e aí o cara simplesmente desistia, ele não conseguia comprar. Né? Agora, com esse dispositivo regulamentado, você consegue inverter a lógica. Você apresenta uma proposta direto para a União, mesmo que a gente não tenha colocado aquele imóvel à venda. E a gente é obrigado a responder em 30 dias. Né? Se quer vender, se não quer vender. E se a gente falar que não quer vender, a gente tem que justificar que aquele imóvel está em uso. Tá? Ou que ele é alguma reserva, a gente tem que justificar por que a gente não vai vender. Então, esse é um dispositivo importante. E dois, para aquelas iniciativas que a gente for buscar, a gente não é varejista. Eu não vou ficar vendendo imóvel a imóvel, que é o que a gente faz normalmente. Por isso que a gente está buscando essa estratégia de fundos imobiliários para conseguir dar potência a essa agenda. Abel, nós temos o Diógenes Casagrande, que quer fazer uma pergunta, e, na sequência, o Carlos. Boa noite a todos. Meu nome é Diógenes Casagrande, eu sou consultor de tecnologia do Grupo Splice. O seu Toninho manda um abraço aí para todo mundo, né? E agradece o convite. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Nós estamos participando de PPPs também, né? Que tem muito a ver com as questões também de concessão e privatização. Mas a gente tem aquele chamado fator Brasil, que lá pelos anos 80, 70, a gente chamava de tropicalizar as soluções vindas do exterior. Porque muitas características que a gente tem no nosso mercado, por exemplo, o mercado de energia elétrica, né, são muito diferentes do que a gente encontra na Europa, no Canadá, Estados Unidos, né, a qualidade da energia, um grande problema de distribuição, né? E o quanto e a gente está vendo que algumas concessões que foram feitas no caso de iluminação pública se depararam com grandes dificuldades nessa questão de energia. Por quê? Porque má qualidade de aterramento,
as perdas técnicas e comerciais são extremamente elevadas, uma margem de 30% a 35%, as perdas em distribuição de água também são elevadíssimas no Brasil. O quanto esse fator vai complicar essas questões de privatização, né? E o quão surpreso a gente está vendo que os investidores internacionais que vieram para cá para investir se depararam com essas grandes dificuldades, que não é efetivamente o dia a dia que eles conhecem, né? Você acha que isso pode vir atrapalhar as privatizações? Essa questão do fator que no mercado a gente chama de fator Brasil, de ter características totalmente diferentes dos sistemas de energia e distribuição de água, distribuição de gás, que tem nos países europeus e no norte das Américas? Olha, Diógenes, a gente percebe essa especificidade aí, que também ela é muito regional, né? O Brasil é muito diferente nos estados e nos municípios. Eu comentei agora há pouco que, no caso do saneamento, os grupos internacionais têm solucionado essa questão se associando com operadores locais que já conhecem, né, essa realidade, que já tem essa tecnologia de enfrentamento. Mas isso não quer dizer que novos grupos não possam surgir e desenvolver novas soluções. Vamos lembrar lá do Maranhão, tá? Quando a empresa de energia elétrica do Maranhão foi privatizada, lá na década de 90, veio um grupo americano, comprou, e não conseguiu entregar, né? Ele abandonou a concessão, né? Foi um desastre completo. E o que aconteceu foi que um novo grupo surgiu, né, naquela época, e comprou por $1, né, lá a operação do Maranhão, e se transformou num dos maiores grupos de energia elétrica hoje do Brasil, chamado Equatorial, né, um grupo que não existia. Foi o mercado financeiro que se juntou, comprou uma operação, né, e criou algo novo, do zero, né? E hoje eles são referência em combate a perdas não técnicas que você comentou, né, inadimplência e tudo isso. Então, o Maranhão hoje ele tem índices muito melhores do que o Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo, e o que você precisa fazer é deixar que as empresas que sejam menos eficientes, de fato, quebrem. É a destruição criativa, né, dos americanos. Então, faz parte. O Brasil tem as suas especificidades, mas outros países também têm. Existe uma tecnologia suficiente para combater essas especificidades brasileiras. Quem é que tem essa tecnologia? A gente não sabe. Principalmente no setor. Hoje, no setor elétrico, a gente sabe quem tem, quem são os melhores, quem consegue, né? Vamos pegar o Grupo Rede, né? O Grupo Rede pegava 1/3 do território nacional. A Equatorial, que começou lá no Maranhão, comprou a Celpa, né, no Pará. A Celpa ela tinha perdas comerciais da ordem de 50%, era brutal, né? E hoje, realmente, o Grupo Equatorial deu um choque de gestão e mergulharam os índices, né, de inadimplência, e os índices de qualidade dispararam. O Grupo Energisa comprou o restante do Grupo Rede, Mato Grosso do Sul, Tocantins, e também deu um choque de gestão ali, que conseguiu entregar produtos de muito melhor qualidade. Veja, a gente está falando de 2 grupos privados, né? O Grupo Rede era privado, mas era um privado ineficiente, quebrou, deu lugar a outro mais eficiente que está entregando. Então, o mercado é isso, né? Mas como é um serviço público essencial, qual que é o cuidado adicional que a gente tem que ter? Uma agência reguladora, né, que vai ter que ficar em cima, porque, afinal de contas, a energia elétrica não é que nem quebrar a padaria da esquina, que se quebra a padaria, você vai na da outra esquina e continua comprando pãozinho, né? A energia elétrica não pode ter interrupção. Então, por isso que você tem setores regulados, né, com alguma agência olhando, mas isso não impede que a gente, ao longo dos anos, crie novas tecnologias para resolver esses problemas aí que você está colocando muito bem. Obrigado. Quem é agora, Marli? Carlos. Carlos, é você agora. Está no mudo. Você está no mudo, Carlos. Obrigado, secretário, pela palestra, pelos esclarecimentos. Eu tenho 2 perguntas, assim, quase que coloquiais, né?
Por que a gente não privatiza o Banco do Brasil de uma vez? Essa é a primeira. Olha, o Banco do Brasil, no final, Carlos, você sabe que as decisões elas são políticas, tá? Uhum. A gente pode brigar, né? Que nem enfim, muitos tentaram já, né? Privatizar e bater o pé. Eu, sinceramente, eu não tenho coragem de pedir a privatização do Banco do Brasil, porque eu não privatizei empresas de controle direto, a gente vai começar a privatizar agora. Então, eu preciso de bons cases. A hora que eu privatizar o Porto de Vitória, a hora que eu privatizar a Eletrobras, a hora que eu privatizar os Correios, e eu mostrar que isso teve um choque muito positivo para a população brasileira, aí eu brigo pelas outras. Mas por que eu vou brigar para privatizar o Banco do Brasil ou qualquer outra que não está na lista, se eu ainda não tenho esses bons cases, entendeu? Faz sentido. A segunda pergunta é sobre os Correios. Quando eu vi o presidente entregando aquele documento sobre Correios e Eletrobras ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, eu ouvi a palavra muito repetida, capitalização, e não privatização. E o secretário acabou de tocar nesse ponto, né? Primeiro abrir o capital para reduzir a proporção do governo nessas empresas para facilitar a privatização, afinal. Eu queria entender um pouquinho melhor esse mecanismo e como é que isso vai acontecer no tempo, qual é a previsão no tempo, no caso específico dos Correios. Tá. Quando a gente usa o termo capitalização, Carlos, é só para a gente frisar que a empresa vai ter muito mais capacidade de investimento do que ela tem hoje. Mas a gente hoje não cogita, não sei se e aí peço desculpa se eu não entendi direito, mas hoje a gente não cogita a hipótese de fazer o que já foi feito no passado com o Banco do Brasil, com a Eletrobras, com a Petrobras, que é um IPO minoritário. Tá? Isso não é uma opção para a gente, porque isso acaba virando um penduricalho que se torna permanente. Tá? Então, sempre que a gente fala em capitalização, privatizações que tenham alguma participação residual do governo depois, e implica obrigatoriamente em alienação do controle na largada. Tá? Porque senão a gente não captura prêmio de controle e não faz sentido, a gente joga dinheiro fora se a gente não fizer isso e ainda pode, enfim, desperdiçar uma oportunidade de dar um choque de gestão, porque se a gente mantiver o controle, a empresa continua pública. Então, é só isso. Tá? Capitalização da Eletrobras, por que a gente fala isso? Porque é uma oferta primária, a gente não está vendendo as nossas ações nesse momento, a gente está fazendo uma oferta primária e aumentando o tamanho da empresa. A questão é que o governo não vai acompanhar essa capitalização e, por consequência, a gente vai perder o controle. Tá? Esse é o desenho, por isso que é uma capitalização. E ao mesmo caso nos Correios. Nos Correios, a gente não vai abrir o capital. Aí os Correios vai ser uma empresa, uma venda direta. Tá? Vai ser uma venda direta, porque o principal dos Correios é a transferência de dívida. Correios é uma empresa muito endividada. Tá? Então, a gente precisa realmente ter essa transferência de dívida urgente, e para isso a empresa precisa ser capitalizada. Então, no final das contas, mas o Correios é uma privatização tradicional. Tá? Okay. Bom, eu vou fazer a última pergunta. E, Diogo, o Salim Matar esteve conosco, falando da experiência dele no governo federal, e eles trabalharam durante um ano e pouco, para privatizar a Casa da Moeda, e aí parece que o Senado não permitiu, depois de toda a elaboração do trabalho, porque é um cabide de emprego extraordinário, que ainda é. E a minha pergunta é, até onde o parlamento, seja o Senado, seja a Câmara dos Deputados, interfere nas privatizações? E quando isso acontece? Acontece sempre que a gente precisa, né? Vamos lá, existe já uma lei, que é a lei do PND, né? Programa Nacional de Desestatização, que dá para a gente a possibilidade de privatizar um monte de coisa sem precisar passar pelo Congresso. Então, é o caso do Porto de Vitória, é o caso do Ceasa Minas, tá? Vai ser o caso da CBTU, é o caso da Transurb, a gente pode fazer um monte de coisa. Tá? Só que, para alguns casos, a gente precisa de autorização legal, seja para privatizar a empresa, como é o caso da Eletrobras. Tá? O Congresso precisa dizer, vocês podem vender, siga adiante. Tá?
seja dessa maneira, seja quando a gente precisa de alteração do marco legal. Então, no caso da Casa da Moeda, o que a gente estava fazendo ali naquele projeto era quebrando o monopólio da Casa da Moeda. Tá? E foi isso que o Congresso não nos deixou fazer, deixando caducar a medida provisória. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer nos Correios. A gente não está pedindo autorização para privatizar os Correios. A gente está reformando o marco postal. Tá? Então, a primeira parte da minha resposta é: nem tudo precisa de participação do Congresso. Tá? E aí a segunda parte é: bom, e quando precisa? Quando precisa, você tem que construir um modelo nessa linha do ganha-ganha. Né? Então, como que a gente consegue mostrar para os parlamentares e para a população brasileira que o Brasil será pior sem aquilo? E não adianta partir para o debate ideológico, porque tem que privatizar, porque é sempre melhor. Não, ferrou, né? Perdemos o debate, se for assim. Então, a gente tem que levar números, a gente tem que levar informações, a gente tem que construir o argumento de maneira técnica, mostrando como que os parlamentares ganham com aquela operação seguindo adiante. É isso que a gente tem que fazer. E, Diogo, deixa eu aproveitar, você que está dentro de todo o bastidor hoje, do governo, como é que você está sentindo essas duas reformas, a tributária e a administrativa, e o setor produtivo pede muito que a administrativa saia antes da tributária? Qual é a tua sensibilidade em relação a isso? Olha, eu acho que a administrativa ela vai acabar saindo antes da tributária, porque a tributária vai ser faseada, né? Então, agora, qual vai ser a prioridade que eles realmente vão dar para cada votação? Aí eu confesso que eu não tenho acompanhado tão de perto. Bom, muito bem. Eu queria agradecer, então, Diogo, em nome dos membros aí do nosso Instituto. Nosso Instituto bateu, hoje pela manhã, 232 empresários e CEOs que estão participando do nosso grupo. A nossa frente parlamentar já está com 220, nossa frente parlamentar em Brasília já está com 220 deputados e senadores. A nossa sede, até o final do mês, está pronta, uma sede de 1.200 metros quadrados para a gente fazer todo o trabalho junto com os parlamentares e incentivá-los dentro daquilo que nós entendemos, o nosso grupo, o Instituto entende que é importante dentro das nossas prioridades. E eu peço a todos vocês que estão aí nos ouvindo, a todos os nossos parceiros, associados, que continuem nos ajudando a trazer mais empresários. Eu tenho um grande desafio, que eu falei com o Gerdau, falei com toda a nossa equipe, com o Salim Matar, que até o final do ano nós teremos aí mais de 1.000 empresários nos 27 estados da federação. Então, eu quero aproveitar aí a audiência, a todos vocês. Como o Ricardo fez, já apresentou 10 empresários, estamos trabalhando para que eles, já a partir da semana que vem, estejam dentro do nosso grupo de WhatsApp e passem a participar do nosso trabalho. Diogo, conta com o nosso Instituto lá em Brasília, conta com apoio irrestrito para as reformas. A prioridade são essas reformas aí estruturantes tão importantes aí para o nosso país. Eu queria mais uma vez agradecer, em nome de todos os nossos associados, a tua presença, o teu tempo, e com certeza foi muito esclarecedor, e a gente passa a acreditar cada vez mais no Brasil, pelas pessoas que estão no governo, pelas pessoas que estão comprometidas em melhorar o nosso país.